Prazer muito grande tê-lo aqui, discutindo esses assuntos tão importantes conosco aqui. São temas que são presentes na atualidade e no noticiário. A gente está vendo aí, todo mundo acompanhou, sistemas de bloqueio, acontecimentos de bloqueio de computadores por hackers que causaram prejuízos milionários ou bilionários, né? E também temos ouvido falar bastante de vazamento de contas na internet e aquela ideia que a gente tinha o CD com o nosso CPF lá na Santa Efigênia, parece que agora globalizou, né? Então tem um arquivo na Deep Web com 8 bilhões de contas, não é isso? Tá certo? Então, são as coisas que a gente tem ouvido falar, também ao mesmo tempo que está acontecendo uma consolidação da regulação da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que está trazendo impactos para todas as empresas, seja de grande, pequeno, médio porte, em todos os setores da atividade, né? Um dos temas mais importantes que tem sido tratado aqui no SciBis, em diversos painéis, tem sido a transformação digital, né, que tem sido abordado nas suas mais diversas dimensões. A gente teve painéis sobre estratégia, sobre as pessoas, aspecto humano, organizacional, inovação nos modelos de negócio, né? E quando a gente fala de transformação digital, a gente está falando de gerar valor a partir de dados e informações. Então, os dados e informações são um meio básico, né, para gerar valor nas empresas digitais. É a riqueza da empresa digital. Então, se a gente está falando em riqueza, nós estamos falando em alguém que quer roubar essa riqueza da gente, tá certo? E também estamos falando de propriedade, de quem é essa riqueza, quem é que vai receber, vamos dizer, o lucro que pode ser obtido a partir do uso dessa riqueza, como é que isso é distribuído, né, repartido. Então, por isso que esse tema aqui é fundamental, o aspecto da segurança e o aspecto da regulação que tem a ver com a propriedade dos dados, tá certo? Quando a gente fala de valor, pensando num banco, um banco tradicional, antigo, com dinheiro, né? O seu dinheiro está no banco, de quem é o dinheiro, como é que o banco ganha dinheiro com o seu dinheiro, tudo isso tem uma regulação, né? Tá? E também é uma grande preocupação do banco, como a gente sabe, desde a época do faroeste, é a segurança, tá certo? Só que agora o dinheiro são os dados. Então, por isso que a gente tem a questão da regulação importantíssima e da segurança importantíssima, e são duas coisas que a gente vai tratar aqui nesse painel, né? Tá certo? Que é a questão de definir as responsabilidades, né, em caso de fraude ou roubo dos valores dos dados dos clientes, tá? Então, para discutir esses assuntos, que são extremamente relevantes para todas as empresas que estão atuando hoje, não dá para escapar da questão da transformação digital, principalmente por conta desse impulso muito grande, né, relacionado à pandemia, né, que nos obrigou a mudar muitas coisas para o mundo digital. Isso acelerou demais a transformação digital. Então, esses assuntos são prementes. Então, para discutir esses assuntos, nós teremos, então, o professor Edson Germano, que é coordenador adjunto de cursos no ProInfo, na FIA, que vai nos trazer uma informação sobre a formação dos profissionais dessa área. Temos também o senhor Marcelo Zillo, que é Chief Security Advisor na Microsoft América Latina, que nos vai apresentar as questões do ponto de vista da cibersegurança e seus diversos aspectos. E a doutora Samara Chu, que é Partner Director na KPMG Brasil, que nos vai trazer a visão legal sobre o assunto. Então, agradeço imensamente mais uma vez aos painelistas, e eu vou pedir para cada um falar um pouquinho de si, se apresentar e falar sobre a visão no tema. Na sequência, eu vou começar pelo professor Edson Germano. Professor Edson Germano, por favor, a palavra é sua. Obrigado, professor César. Pessoal, é uma honra estar aqui com vocês, né, depois de aluno de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, agora como convidado participando aqui do evento da USP. Muito bacana, e é uma honra também estar junto aqui com o Marcelo Zillo, para mim também professor Marcelo Zillo, professora Samara, que participam em diversas outras iniciativas aí, que tenho tido a oportunidade de participar com eles. Tá? Eu sou engenheiro de formação, fiz meu mestrado e doutorado, tenho uma carreira mais alinhada com a parte acadêmica, escolar, e hoje eu ocupo a posição de coordenador adjunto no ProInfo.
Lá a gente oferece os programas de formação, pós-graduação, ligados à transformação digital, então a adoção de tecnologias, novos modelos de negócio, e também a parte de segurança, cibersegurança, segurança da informação, né? Eu separei aqui para começar a nossa conversa aqui, eu separei alguns dados relativos ao mercado de trabalho de segurança da informação. Professor César, você quer fazer uma rodada, passando a apresentação de todo mundo, ou posso já colocar algumas Então, a ideia informações aqui do tema? dessa rodada aí, que você se apresente, faça a sua exposição inicial breve, depois o Marcelo, depois a Samara, aí a gente passa para a discussão conjunta, tá bom? Então pode prosseguir a Legal. apresentação. Tem um estudo muito bacana da ISC Square, né, ISC2, sobre o mercado de trabalho global de cibersegurança. O último estudo que a gente tem deles é o estudo de 2020, já considerando aí aspectos, né, o impacto da pandemia do Covid no mercado de trabalho, e diferente de muitos outros mercados, setores de trabalho, o que a gente viu no mercado de cibersegurança é uma diminuição da falta de profissionais. Então, existia em 2019 um gap, uma demanda de 4 milhões de profissionais de cibersegurança no mundo, e em 2020, mesmo num cenário de pandemia, essa demanda caiu para 3,1 milhões de profissionais, né? Então, mais profissionais passaram a atuar nessa área, né? Essa diminuição no gap não significou uma diminuição de vagas, pelo contrário, tivemos um aumento considerável das vagas, das posições, né? E também da procura de profissionais ligados ao tema de cibersegurança, ligados ao tema de proteção de dados, que são os profissionais, tanto profissionais técnicos como gestores, que vão dar suporte aí, que vão pôr em prática as regulamentações, a parte operacional, de liderança, que o professor Marcelo e a professora Samara também vão trazer aí para a gente. Tá? Então, para fechar essa pequena introdução aí, tenho aqui informações, eu vou puxar a conversa sempre para esse lado da formação, né, das demandas, das oportunidades, principalmente para quem já está no mercado e para quem quer ingressar nesse mercado de segurança. Muito obrigado, professor Edson. Eu passo, então, a palavra para o senhor Marcelo Ziro Neto, da Microsoft. Eu vou passar a palavra primeiro para a Samara. Ah, sim, você é mais educado do que eu, né? Samara, por favor. Marcelo. Eu estava achando que ia ser o último aqui. O professor me colocou na fogueira logo no começo. Tudo bem, vamos lá. Mas eu quero ficar por último, que eu só concordo com tudo, Germano. Tá bom. Muito bom, obrigada pela gentileza, Marcelo. Pessoal, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um painel. Professor César, Germano, Marcelo, um prazer sempre dividir com vocês um pouco do nosso conhecimento. Me apresentando rapidamente, eu sou advogada de formação, meu background é jurídico, mas eu sempre me interessei muito por tecnologia, desde o início da minha carreira. E uma curiosidade aqui que eu compartilho, acho que eu nunca comentei isso em nenhum painel, quando eu estava me formando ali em Direito, eu fui fraudada, né? O meu e-mail foi invadido, eu tive uma série de reflexos negativos em razão disso, e na época eu já era interessada por direito digital, por entender incidentes cibernéticos, crimes cibernéticos, então me aprofundei nesse estudo e advoguei por muitos anos, por quase 10 anos, na frente de investigação de ilícitos cibernéticos, né? Investigação mesmo, assim, busca e apreensão de equipamentos, busca de evidências, principalmente com foco em fraudes e desvios de dados, né? Desde muitos anos atrás, esse tema não é novo, é um tema que ele ganha latência, evidência agora, mas é um tema bem antigo e que já faz parte da vida de todos nós, que na pandemia ganhou muita atração, né, como o professor César trouxe. E eu me encantei por essa área e segui estudando privacidade e proteção de dados e, mais recentemente, auxiliando algumas empresas a se adequarem, a cumprirem a regulação e, principalmente, a compreenderem, de fato, o que é a LGPD, né? Porque existem muitos mitos em torno dessa nova legislação, que traz as regras de governança para tratamento de dados pessoais, e
esse tema se tornou o meu encanto, né? Eu fiz o meu mestrado nessa área também, dou aula em algumas universidades, em cursos de pós-graduação também nessa área, e é um prazer compartilhar aqui um pouco com vocês, tenho certeza que vou aprender muito também. Para iniciar aqui, trazer alguns pontos de debate, de perguntas sobre o tema, eu gostaria de fazer pequenos comentários, né? Vocês já devem ter visto muito conteúdo sobre privacidade e proteção de dados na internet. Hoje os eventos são muito ricos de conteúdo, muitas informações disponíveis, mas eu sinto que ainda tem alguns mitos que nós precisamos desfazer, então eu trouxe aqui alguns deles para aquecer a nossa conversa. O primeiro deles é que, ao contrário daquela primeira impressão que o mercado teve sobre a lei de privacidade e proteção de dados, ela não é uma lei inviabilizadora, ela não é uma lei que proíbe tratamento de dados, que impede o desenvolvimento de negócios baseados em dados pessoais. Na verdade, ela tenta harmonizar todas essas leis que já existiam e tratavam do tema aqui no Brasil e estabelece algumas regras de governança para que empresas ou pessoas físicas também, que tratem dados pessoais para fins econômicos, possam tratar dados com segurança para si e para os outros, né? E pensar em desenvolver mais iniciativas, produtos, serviços, experiências baseadas em tratamento massificado, automatizado de dados pessoais, com toda essa riqueza que a inteligência artificial oferece para a gente atualmente, mas com as regras de governança e de prestação de contas bem posicionadas. Aqui no Brasil, nós temos diferentes níveis de adequação, temos grandes empresas que já eram influenciadas pela legislação europeia, pela GDPR, que se adequaram mais facilmente ou estão mais maduras nesse tema, e mais recentemente as pequenas e médias também prestando um pouco mais atenção nesse tema, já que em agosto, dia 1º de agosto, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados começa a fiscalizar, autuar e sancionar. Existem algumas sanções bem graves ali na lei, né? Obviamente, isso depende muito, o tipo de sanção, do tipo de incidente ou de violação da lei, mas nós vamos desde uma advertência até multas diárias com o teto de 50 milhões de reais para cada ato de infração à lei, né? Então, esse movimento do mercado, esse marco, essa data de agosto, trouxe a LGPD de novo para a evidência e se tornou um ponto na pauta dos executivos das empresas e também do mundo acadêmico para a discussão dos próximos passos e dos reflexos aqui no Brasil. Então, quero me disponibilizar também para perguntas, agradeço novamente, e Marcelo, para se apresentar. Legal. Boa tarde a todos, professor César, Germano, chamar de Germano, eu estou acostumado a chamar de Germano, não? Germano e Samara, prazer estar aqui com vocês. Rapidamente me apresentando, meu nome é Marcelo Zilo, normalmente me chamam por Zilo pelo sobrenome, então tem outros Zilos que trabalham com segurança, isso gera uma certa confusão às vezes, mas normalmente o pessoal me chama por Zilo. Eu trabalho hoje na Microsoft, estou na área de segurança há pouco mais de 22 anos, caí de uma forma super engraçada que daria para a gente ficar aqui conversando algumas horas, um papo de chopp, mas eu também caí na área de TI de uma forma também pitoresca. Vocês podem ver que aqui no fundo tem um piano, eu era músico, meu pai um dia virou para mim radialista e falou: filho, vai estudar. Eu falei: mas eu estudo, pai, música? Ele falou assim: não, estuda aquele negócio que tem ali na mesa, que era um computador, que a gente usava muito na época para mídia, essas coisas. E eu entrei na área de segurança, me apaixonei pelo tema, porque depois de um ano trabalhando em TI, eu caí num incidente de segurança que eu não fazia ideia do que era, e um cara que trabalhava comigo falou assim: cara, isso é um DDoS. Eu falei: isso é o quê? Um Distributed Denial of Service, de 1 mega. Vocês imaginam? Um DDoS de 1 mega, faz muito tempo. E aí eu falei assim: eu preciso entender o que é isso, né? Eu preciso entender como o cara está fazendo, qual que é a tática que ele está usando, como é que a gente se protege. Eu me apaixonei pelo tema e desde então eu passei por diversas empresas, como consultor, como gestor, passei por banco, passei por provedor de serviços de nuvem até chegar à Microsoft. Eu estou na Microsoft há 1 ano e 1 semana, para ser mais exato.
e aqui eu ocupo a posição de Chief Security Advisor, que é um time, faz parte do time global de segurança da Microsoft, são mais de 3.500 profissionais no mundo, e é um time que é formado por ex-executivos, former CISOs de várias indústrias, e a gente tem um papel muito de compartilhar o que a Microsoft está fazendo, entender quais são as necessidades dos clientes, né, e compartilhar boas práticas. Aí já emendando alguns comentários, né? Se a gente olha, né, e pegando aí o comentário, por exemplo, do professor César lá no princípio, a questão da transformação digital. Tem uma frase que é do Satya, inclusive, que ele fala que o ano passado nós tivemos uma transformação digital de 2 anos em 2 meses. Muitas empresas tiveram que adotar a tecnologia porque não havia outra forma de manter os negócios funcionando. Então, eu tenho casos de empresas que eu nunca imaginei que usariam a tecnologia para sobreviver e tiveram que fazer isso, para o bem e para o mal. Quando tem mais gente usando a tecnologia, os usuários mal intencionados também têm uma maior superfície de ataque, né? Eles têm mais gente conectada, o mundo está mais conectado, a gente vive num mundo hiperconectado. Então, isso traz alguns desafios para nós, né? E tem uma pesquisa que nós fizemos no ano passado aqui na Microsoft, junto com a empresa de seguro, a Marsh, com 640 empresas na América Latina. Porque a gente costuma dizer assim, né? Nós somos diferentes, né? O mercado brasileiro é diferente, nós temos ameaça. É verdade, nós temos algumas particularidades quando a gente fala de cibersegurança, agora com a LGPD reforçando essa questão da proteção de dados, o pessoal de segurança está sendo muito beneficiado pela LGPD, tem muito projeto que estava em gaveta que agora o pessoal tem que implementar, só tem um problema, que tem que fazer em 1 mês o que deveria ter feito em 5 anos, né? E aí eu costumo dizer para alguns colegas assim, né? Muitas empresas que nesse momento estão, eu vou usar o termo aqui, desesperadas por fazer alguma coisa, poderiam ter feito algo já há 10 anos e preparado uma estratégia que, obviamente, a LGPD trouxe necessidades adicionais que vão além da tecnologia. Aliás, é importante a gente enfatizar isso, né? É um trabalho, nós vamos falar disso aqui, é um trabalho a 4 mãos, 6 mãos, é um trabalho de mudança cultural, é uma mudança corporativa, não é só a área de segurança que faz isso, não é só uma área, é um conjunto de áreas que tem que trabalhar em conjunto. Então, nessa pesquisa com 640 empresas, a gente perguntou para elas assim, o que vocês fizeram para se adaptar à pandemia? Entre várias coisas, uma delas foi adotar Bring Your Own Device. 70% das empresas tiveram que permitir o uso de dispositivo pessoal, professor. 70%, é muito. Aí algumas pessoas podem estar dizendo, mas eu estou nos 30%. Tá bom, mas provavelmente um parceiro de negócio seu está nos 70%. Então o que a gente está falando é que a gente tem um ambiente onde as pessoas estão remotas, elas estão mais fragilizadas, o fraudador sabe disso e os números mostram, os ataques cresceram, porque o fraudador busca notícia. Ele quer mandar um phishing falando sobre pandemia, sobre vacina, sobre imposto de renda, sobre seu nome está, né, sujo, vá lá, clique aqui. Então, ele quer usar da curiosidade dos usuários e a gente viu isso no mundo inteiro. Em março, quando foi declarada a pandemia, o volume de phishing cresceu consideravelmente. E em Latam isso também é verdade. Isso nos leva, inclusive, a um outro ponto que é também muito ligado à questão da transformação digital, que é a proteção da identidade. Hoje, todos nós aqui temos identidades digitais, né? Sim, a gente está conectado via plataforma de streaming, mas a gente tem uma credencial que está ou na rede social, ou que está no telefone, ou que está no serviço de mensagem, ou que está no correio. Como é que a gente protege essa credencial? Porque, como o professor César falou, isso é desejado pelo fraudador. Os usuários mal intencionados querem a identidade de quanto mais pessoas possível. E isso leva, obviamente, a um conjunto de coisas. O professor também comentou a questão do ransom, né, ataques de sequestro de dados, que também na América Latina só crescem. E aí você tem empresas dos mais diversos setores que estão sofrendo com isso. Então, resumo da ópera, né, para a gente começar. Acho que a gente tem um cenário superaquecido, os ataques cada vez mais elaborados, empresas dos mais diversos setores tendo que se preparar para isso. Já foi o tempo de que minha empresa não era alvo. Só tem 2 tipos de empresa, eu costumo dizer, viu? O Germano conhece essa história aqui nas aulas, eu sempre conto essa história. Só tem 2 tipos de empresa. As que foram atacadas e sabem, e as que não sabem. Então, e as empresas têm que pensar nisso num modelo que é muito mais de resiliência. Porque você vai ser atacado. Isso vai acontecer. Eu costumo dizer, o ataque vai chegar, você só não sabe quando. Você está pronto para ele?
Então, a gente tem um cenário de transformação superaquecido e tudo isso borbulhando. Aí vem a LGPD, que muita gente achou que não ia acontecer, não vai pegar aqui, está no meio de todo esse rolo, e daqui a pouco, bum, caiu no colo de todo mundo, falou agora, pessoas trabalhando no formato híbrido, dispositivo pessoal, pessoa em casa, fragilizada, mais LGPD, meu Deus, e agora? Então, a boa notícia é que tem esperança, gente. Tem esperança. Muita calma que a gente vai falar disso. Olha, eu acho que foi positivo aí a sua fala, a da Samara e a do Edson, porque a Samara comentou que a lei, na verdade, ela não vai impedir a inovação, mas vai permitir, não é isso, Samara? Vamos dizer, colocar uma regra para que isso possa acontecer de uma maneira competitiva, não seria isso? Exato. Se você puder comentar mais um pouco sobre a questão da inovação, que acho que é super relevante aqui no painel do SciBiz, né, que é uma conferência sobre inovação, né? Tá certo? Exato. Um dos fundamentos da lei é o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de novas ideias, né, novas tecnologias, e isso está expresso um dos primeiros artigos da lei, né, que quando nós olhamos para esse cenário, que o Marcelo narrou muito bem, buscando uma visão mais macro, nós percebemos que esse é um movimento de legislação do nosso país para se incluir num mercado globalizado de tecnologia e transferência internacional, tratamento de dados. Hoje em dia, com toda essa globalização, nós não temos mais fronteiras bem definidas, né? As empresas conseguem navegar bem, tratando dados ou oferecendo produtos e serviços para outros territórios. Então, esses territórios, para tornar essas relações seguras, criaram e amadureceram as suas leis de privacidade e proteção de dados. Esse é o mindset mais correto, né? Perceber que a legislação, ela traz algumas determinações de prestação de contas, mapeamento dos dados pessoais nos processos, relatórios de risco e acompanhamento de riscos de privacidade, sempre com o foco em proteger o titular do dado, a pessoa física que é a dona daquele dado na relação, gerar transparência, gerar comunicação, gerar prestação de contas e transformar essa relação em algo mais transparente e mais palpável, né? Porque há muito pouco tempo nós sabemos que as pessoas já não liam as políticas de privacidade ou qualquer documento que apresentasse essas práticas de tratamento de dados, porque eram muito jurídicos, muito complexos, muito extensos e muito difíceis, muito distantes da linguagem da população em geral. Então, a lei ela vem transformar esse ambiente para que as empresas possam se inserir nesse novo mercado de tecnologia e tratamento de dados, principalmente a LGPD não trata só de dados em ambiente digital, mas dados em ambientes físicos, papéis, contratos, documentos, todos eles, mas principalmente olhando para o cenário econômico, né, nós estamos nitidamente numa crescente de desenvolvimento de inteligência artificial, agora com 5G como uma forte tendência no segundo semestre aqui no país, com desenvolvimento também de IoT, internet das coisas, e todas essas soluções que vão oferecer para os titulares dos dados a experiência que eles buscam, né? Porque hoje o consumo, ele não é mais baseado em produto ou serviço, mas em experiência, em integração com estilo de vida, em pontos de conexão na nossa vida com essas prestações de serviços digitais. Então, a lei ela é um estímulo à inovação, tanto é que antes nós tínhamos previsão de tratamento de dados com base em uma justificativa legal, que era o consentimento, e agora com a LGPD nós temos 11 alternativas, 11 justificativas, possibilidades de tratamento de dados, que geram uma maior flexibilidade para as empresas operarem nos seus negócios, né? E, com certeza, é um movimento econômico pensado para que essas empresas possam se sustentar no mercado, né? A adequação, ela não deve ser pensada, a conformidade não deve ser pensada
só sob aquele ponto de vista terrorista, de que as sanções vão ser aplicadas, as multas são altas, a autoridade vai nos auditar, fiscalizar, mas deve ser pensada com uma visão mais macro de que este é um movimento econômico global e que se o Brasil ou as nossas empresas em território nacional quiserem se adequar a esse ambiente e participar desse desenvolvimento de tecnologias, de tratamento, inteligência artificial para tratamento de dados, enfim, que essas regras de governança são muito bem-vindas, né, e devem ser implementadas para gerar essa sustentabilidade e a conquista de cada vez mais confiança, credibilidade dos titulares dos dados que compartilham essas informações. Muito bom, doutora Samara. E acho que eu acho super importante essa questão da regulação para tornar as coisas transparentes, né? E assim, deixar a competição mais clara. Eu participei recentemente de uma conversa de uma empresa que, assim, começou há algum tempo atrás e usava os dados e teve muito sucesso nisso, né? E teve uma vantagem competitiva que as outras não tinham e agora vai ter que se ajustar, né? Ela teve uma vantagem, mas, enfim, é mais ou menos como fosse uma corrida do petróleo, sem a regulação. Agora a gente tem que ter uma coisa justa, né, para todos. Muito bom. Marcelo, você também teve um ponto otimista aí, que você disse que a LGPD desengavetou muita coisa, né? Então, isso eu acho também fantástico. E eu queria também que você, se pudesse, né, falar sobre a questão aí da cibersegurança e da inovação, porque o pessoal fala que atrapalha, né, ou não? Criar novos negócios. Boa. Assim como a LGPD, a cibersegurança também tem um mito, vamos dizer, né? Certo? Eu costumo dizer, professor, que nós de segurança, nós também tomamos chopp, a gente também gosta de papear, nós somos pessoas como todos os demais. Agora, realmente existe historicamente, e a boa notícia é que eu vejo que os profissionais de segurança já têm isso muito mais claro, na sua grande maioria, segurança não pode ser blocker. Né? Eu quando estava do lado do cliente, eu falava muito com o pessoal que trabalhava comigo. A gente não pode falar não. A gente tem que falar como vai ser viabilizado de forma segura. Tem que achar uma forma. Porque a gente corre risco, incidente de segurança, a gente corre risco saindo de casa. A gente corre risco dentro de casa. Então, é uma questão de gestão de riscos. Então, a gente tem que achar formas de equilibrar business e segurança. Não dá para simplesmente dizer, não pode usar nuvem. Gente, nuvem é uma realidade, as empresas estão migrando, elas estão indo para ambiente híbrido, elas estão indo para ambiente multi-cloud, elas estão indo para ambientes cada vez mais ágeis. O que as empresas mais querem quando a gente fala de inovação é agilidade, né, e segurança ao mesmo tempo. Então, nós, profissionais de segurança, a gente tem mecanismos para fazer isso. No entanto, é preciso que a gente lembre o seguinte, não dá para usar as mesmas práticas do passado para proteger o presente e o futuro. A gente tem que reavaliar. Então, assim, as empresas estão adotando nuvem, tem que usar recursos de segurança nativos na nuvem. Tem muito dispositivo e muito mecanismo tecnológico disponível para inventário de dados, para criptografia, para proteção, tudo isso está disponível. Mas a gente tem que viabilizar. Na Microsoft a gente usa uma expressão, então na apresentação normalmente eu solto, quem já viu a apresentação minha já deve ter ouvido também, que é empatia digital. Segurança tem que ser empática, ela não pode ser difícil, ela tem que ser algo transparente para o usuário, ela tem que ser algo que não prejudica a experiência. E aqui entendam o usuário do aplicativo, o usuário interno da empresa, o usuário de um sistema. Então, quando a gente fala, por exemplo, de autenticação forte, que eu vou chamar aqui de controle higiênico, né, básico de segurança, que todas as empresas deveriam adotar, ainda mais nesse cenário que a gente está, dá para você usar o segundo fator de autenticação de forma muito mais inteligente, de forma muito mais efetiva, sem ser toda vez você tem que pedir o segundo fator, você vai pedir só em algumas situações, usando o quê? Inteligência artificial, machine learning, mecanismos de detecção de anomalia. Então, a área de segurança tem que se beneficiar de tudo isso. A Samara falou bem da questão de IoT. Segurança em IoT é outro mundo. Porque a gente está falando aqui, a gente teve um caso recente, uma empresa nos Estados Unidos, público, né? Que é o Colonial Pipeline, que teve um problema lá de um ataque de ransomware, que causou impactos operacionais. Gente, é uma empresa de oil and gas. Então,
Então, veja, as coisas estão muito conectadas, o mundo real e virtual está muito junto. Então, nós, profissionais de segurança, a gente tem que viabilizar com segurança, pensar no modelo de empatia digital, e a gente não pode ser blocker para inovação. A gente tem que ser viabilizador. Então, assim, como é que eu melhoro a experiência do usuário com segurança? Como é que eu faço a aplicação ser segura de forma transparente? Como é que eu faço o usuário conectar na minha rede sem ter que conectar na VPN, bota o usuário, bota a senha, acessa outro agente, sobe outra máquina, entra na intranet? Tudo isso é empecilho e o usuário vai procurar fazer de outra forma. Não porque ele esteja mal intencionado, é porque se complicar demais, ele vai procurar outra forma de fazer. Então a missão nossa é aterrissar mais isso, pensar no modelo de riscos e fazer algo que seja empático, que seja fácil. Nós temos tecnologia para isso, tem processos para isso, dá para fazer. Dá um trabalho, é uma jornada, mas dá para fazer. E acho fundamental. Transformação digital sem a cibersegurança, sem a preocupação com a privacidade, não dá. Acho que essa é uma mensagem importante para todo mundo aqui. E tem um dado, professor, de uma pesquisa, inclusive, que nós fizemos também no passado, sobre quantidade de aplicativos que vão ser gerados, veja só, nos próximos anos. Existe uma expectativa de construção de mais de 500 milhões de aplicativos nos próximos 5 anos. Não dá para você lançar. A gente tem um mercado onde você tem Open Banking, onde você tem Pix, você tem Open API, você tem integrações, você tem um mercado cada vez mais hiperconectado que não vai sobreviver sem aspecto de segurança. Segurança vai sim ser um diferencial competitivo. Ele precisa ser assim considerado. As empresas têm que proteger o seu ativo, que o professor falou lá do petróleo, né? Tem lá aquela máxima que o dado é o novo petróleo. Como é que eu protejo os dados que mantêm a minha empresa e que mantêm o meu relacionamento com os clientes? Então, nunca foi tão bom para nós de segurança. O Germano falou do gap profissional. Quem trabalha com segurança vai ter emprego por milênios. Essa é uma coisa que eu posso garantir. E aí, além de ter emprego por milênios, além de ter emprego por milênios, tem para todos os tipos e perfis. Né? Tem aquele profissional de compliance, mais ligado à área legal, jurídica. Tem o profissional que vai desenvolver os 500 milhões de aplicativos que o Ziro falou aí, pensando na segurança, no desenvolvimento seguro, que já colocando no seu projeto, no seu desenvolvimento, questões para prevenir vazamentos de dados, né, invasão e vazamento de dados. Profissional para gerenciar riscos, para quem gosta mais da parte mais humana, mais numérica, operação de segurança. Você tem aí uma infinidade, um conjunto grande de perfis profissionais. E para complicar um pouquinho esse cenário que o Ziro, a Samara colocou e o professor, no Brasil, a gente tem hoje, do total de profissionais que o Brasil precisaria, trabalhando para diversas posições, atuações, perfis em cibersegurança, segurança da informação, a gente tem 2/3 das vagas ocupadas. Então, a gente tem 1/3 de vagas ainda à procura de profissionais, e a gente está falando aqui de mais de 300 mil vagas. Né? O Brasil possui mais de 300 mil vagas de segurança da informação disponíveis à procura de profissionais qualificados com o perfil para vaga, né? E se a gente pensar globalmente, a América Latina precisa de em torno de 520, 525 mil vagas. Então, o Brasil tem quase a totalidade. O número de vagas abertas no Brasil hoje é maior do que o número de vagas nos Estados Unidos. Né? Então, o local para se trabalhar e se desenvolver e fazer carreira em segurança é o Brasil hoje. Você tem o Brasil e os Estados Unidos, enquanto não liberar a nossa entrada lá, por causa da vacina, a pandemia, a gente tem o Brasil aqui, mas aqui, para quem, como eu, não gosta, não quer abrir mão do sol que a gente tem aqui, do verão, né, o país é o Brasil. E aí você tem, eu fiz ontem, né, busquei algumas informações e eu vi o número de escolas que tem cursos de graduação. A grande maioria de cursos de graduação hoje no MEC são cursos de tecnólogos, formação tecnóloga, né, concentrados na parte de exatas, de computação, cibersegurança, né, e os de pós-graduação também são cursos, na sua grande maioria, ali, focados em cursos de mais técnicos, formação mais técnica, mais profissional mais técnico. Mas a gente tem um gap muito grande de profissionais que vão desde a área legal, jurídica, né, como a professora Samara, que atua com essa parte de compliance, profissionais de liderança, de gestão,
aquele profissional que vai fazer a ponte entre a equipe técnica e as outras áreas de negócio para viabilizar as inovações da organização, para embutir ali a segurança dentro da inovação. Então, a gente tem um cenário perfeito nesse momento para o profissional que quer se desenvolver e construir carreira ligada à segurança da informação. Oportunidade não falta, salário cada vez mais, a gente brinca que é um rouba-monte de profissionais no mercado de cibersegurança, né? Então, é uma empresa roubando o profissional no bom sentido, não oferecendo melhores condições, isso gera outras dificuldades, né? Da parte pessoal de gestão de pessoas, recursos humanos, sabe muito bem disso, né? Mas é um mercado hoje que está muito aquecido, tem muita demanda, todas as empresas se viram de uma hora para outra obrigadas a ir para o ambiente digital, por essa operação digital, e o que o Marcelo e a Samara comentaram aqui, o ambiente de risco passou a ser a casa da pessoa, do funcionário, né? E não mais só ali dentro da organização. Bastante complexo. E a notícia boa que você deu aí é que tem emprego, e você também disse que o gap reduziu, né? Que eu acho bem interessante. As pessoas estão encontrando o caminho, né? Pois é, o gap reduziu, mas o número de vagas aumentou. Então, as pessoas, eu acho que as escolas, as empresas entenderam a necessidade, né? E, de alguma forma, eles estão ali apoiando, estão direcionando as formações, a alocação de profissionais. A gente tem percebido muitas iniciativas de empresas, de organizações com parceria com escolas, ou elas mesmas montando programas de capacitação para suprir essa demanda de profissionais qualificados. Muito bem. Eu vou aproveitar e fazer a pergunta que tem no chat aqui do José Antônio. Eu acho que a Samara pode começar respondendo. Ele diz que, boa tarde a todos, a ANPD lançou uma nova consulta pública para a norma de fiscalização, Agência Nacional de Proteção de Dados, né, que vai até 28/6. Vocês contribuíram com sugestões? O que acharam do documento básico? Eu não sei se a Samara chegou a ver, se tem alguma coisa a comentar. Bom, obrigada pela pergunta. A ANPD ela vem liberando alguns documentos nesse sentido, né? Ela preparou um cronograma de regulamentação que vai até o final de 2022, priorizando alguns assuntos, e iniciou uma etapa de consultas públicas para pontos da lei que ainda existem lacunas, né? A lei, ela, propositalmente, em alguns aspectos, é bem superficial, né? A gente chama isso de uma lei mais principiológica, porque como ela regula a tecnologia, se ela desce muito nível de detalhe nessa regulamentação, muito rapidamente a legislação fica obsoleta, né? Então, esses pontos começaram a ser tratados pela autoridade nacional e consultas públicas foram abertas. A primeira consulta, salvo engano, foi para as startups, pequenas empresas, para entender como que a LGPD aterriza nesse tipo de negócio. Ela é uma lei muito rígida e a lei aplicou as regras de governança ou obrigações legais de forma igual para todas as empresas, independentemente do seu tamanho, e isso se mostrou desproporcional em muitos momentos, então a NPD passou a ouvir essas pequenas empresas, na sequência ouviu também o mercado sobre incidentes, lançou o seu formulário de reporte de incidentes, essa é uma novidade da lei também, né? Antes nós não tínhamos uma obrigação legal de notificar a autoridade e titulares dos dados, caso dados fossem vazados, né? Fossem acessados indevidamente ou expostos. Agora, dependendo da situação, nós temos essa obrigação, se ela oferece o risco relevante. E a ANPD foi liberando esses formulários e, mais recentemente, as consultas voltadas para fiscalização. Nesse ponto, uma observação que eu imagino que deva ser tratada pela ANPD, né, é sobre o formato dessa fiscalização. A lei fala que a ANPD tem poder de auditoria, né? Então, ela poderia, diante de uma situação em que ela tenha evidência de que houve uma irregularidade com relação ao tratamento do dado, não há boa-fé por parte, não há colaboração ou boa-fé por parte da empresa que provocou, que
participou desse incidente, na prestação de contas. Ela poderia não só pedir satisfações, pedir prestação de contas para acessar relatórios de risco ou dados atrelados a mapeamento desses processos de negócio, mas também poderia auditar. E aí a questão que fica latente é sob quais condições? Sob quais condições a NPD pode decidir que ela não tem evidências suficientes, que eu não sou colaborativo, que eu não ajo com boa-fé, e, portanto, ela gostaria de acessar o meu ambiente, os meus servidores, ou então mais dados, mais informações sobre os meus processos. Aqui no Brasil, quando nós olhamos para o ordenamento jurídico como um todo, esse tipo de ação de auditoria, de recolha de dados, de fiscalização, muitas vezes é feita mediante ordem judicial e autorização para acesso a esses dados, ou até busca e apreensão desses dados, dependendo da situação. Outras autoridades aqui no Brasil se comportam da mesma maneira, é o caso do CAD, é o caso de muitas outras autoridades que realizam também investigações, fiscalizações. Então, se discute muito se a NPD precisaria ter essa autorização judicial para acessar informações das empresas. O meu posicionamento é de que sim, né? E que, obviamente, existem as ferramentas adequadas para prestação de contas. A lei traz o relatório de impacto à proteção de dados pessoais, principalmente, que é um relatório focado em determinados processos de negócio que têm dados sensíveis, dados de menores de idade, ou alguns processos que podem colocar mais em risco a privacidade dos titulares, e esse relatório é feito para mapeamento de riscos e também para prestação de contas, né? Já aconteceu aqui no Brasil de o Ministério Público solicitar esse relatório de impacto para algumas empresas quando investigava, tentava entender se em alguma operação havia ocorrido a violação da lei, né? Então, existem ferramentas específicas para isso, mas a NPD pode dar um passo além. Então, no momento, o que se aguarda é a compreensão do processo de atuação da NPD nesse sentido. E talvez aí uma diferenciação entre a pequena empresa e a grande, né? Como se disse. Muito. Acho que isso aí Muitos pontos precisam ser regulamentados. Eu li essa semana, eu não sei se vocês vi em vários canais diferentes, que teve a primeira busca e apreensão com base na LGPD, né? Assim, virou notícia que, acho que foi o Ministério Público de São Paulo, emitiu uma solicitação, eu não sou advogado, a doutora Samara pode me corrigir, emitiram uma solicitação judicial para fazer busca e apreensão de dados para investigação. Então, veja que é sério, né? Você tem que, assim, uma coisa que nós de segurança falamos há muito tempo você tem que monitorar, você tem que detectar incidentes, você tem que estar preparado para responder. Agora, a lei exige boa fé. O que você está fazendo de boa prática de proteção de dados e segurança? Porque, veja, o incidente ele pode acontecer. Não existe segurança 100%. Mas você tem que agir de boa fé. Implementar controles, implementar tecnologia, implementar processos. Porque se um incidente desse ocorrer, você vai ter que comprovar que você fez o melhor que você podia. Porque, caso contrário, no meu entendimento, e de novo eu não sou advogado, jurista, a doutora Samara pode me corrigir, isso pode ser um agravante. Você não fez nada, você não tomou ação nenhuma. Né? Então, assim, se você não se... são verdadeiros, né? Tanto agravante quanto atenuante. Existe previsão específica na lei, né? Falando que quando você demonstra diligência, boa-fé, reúne as evidências da sua adequação, do investimento, do esforço, que esta é uma hipótese de atenuação de uma sanção. Você pode deixar de ser multado e receber só uma advertência, eventualmente, se conseguir comprovar que agiu corretamente, né? Ou tentou, planejou devidamente. Eu tinha pensado antes. O Marcelo, a gente havia comentado na nossa conversa anterior sobre a intersecção entre as duas áreas, a privacidade e a cibersegurança. Você queria comentar um pouco sobre isso? Que parece que não são dois mundos isolados e estão bem em conjunto, pelo que a gente tem conversado. Eu diria que
como a gente comentou no início do papo, a LGPD acelerou muitos projetos de segurança, coisas que estavam engavetadas em algumas empresas. Então, existe sim uma área cinza e de colaboração muito importante entre o DPO, responsável lá, o encarregado, responsável pelo comunicado com a NPD e com todas as responsabilidades de privacidade de dados, e o Security Officer, o CISO, o time de segurança. Por quê? Porque o time de segurança pode viabilizar, o time de tecnologia pode e deve viabilizar controles que vão mostrar boa-fé e que vão diminuir o risco de um vazamento, que, por sua vez, ajuda todo o ecossistema de proteção de dados. Então, tem algumas outras nuances da lei que muitas empresas não tinham antes, a questão do consentimento. Tem muita empresa que está desenvolvendo, né, um barramento de mapeamento dos dados para entender onde os dados dos clientes estão. Então, muitas tecnologias novas também estão sendo desenvolvidas, mas, no final, um depende muito do outro. É um trabalho que eu falei, a 4 mãos, a 6 mãos. Isso é uma mudança organizacional. O mercado fala muito lá no modelo de security by design ou de privacy by design. Né? Assim, o produto, uma empresa que vai lançar um aplicativo, um produto e um serviço. A gente de segurança fala isso há no mínimo algumas décadas. Faz o mapeamento de risco lá atrás, define quais são os cenários de ameaça, define quais são os controles, implementa e entrega o produto. Agora, se você não fizer e tiver um incidente, vai ter um preço. Então, uma coisa puxa a outra, né? Assim, tem muitas atribuições. Eu vou fazer uma provocação aqui, né? Eu tenho visto muitas vezes o CISO que vira DPO. Acho que a gente tem que tomar um certo cuidado. Eu acredito que as coisas têm que ser muito bem encaixadas. Não estou dizendo que não é possível, mas na grande maioria dos casos que eu tenho visto, você tem responsabilidades que são distintas, tem colaboração, mas não assim, o CISO por si só ele já tem muita coisa para fazer, né? Assumir mais essa responsabilidade é preciso tomar cuidado, né? Porque é um tema sério, para mim é um tema de conformidade, jurídico, depende de pessoas especializadas no tema, e a área de segurança vai suportar com os controles, com as práticas. Por exemplo, como é que eu detecto um vazamento de informação? Tem que ter tecnologia, tem que ter gente, tem que ter monitoração, tem que ter DLP, tem que ter CASB. A gente começa a falar um monte de sigla aqui. Mas isso são controles que vão ajudar a mitigar o risco. E aí, obviamente, que todo o arcabouço de compliance, de atendimento LGPD é muito mais do que isso. Né? Então, sem colaboração, pelo menos nos casos que eu vi em clientes, tem que ser um trabalho a 4, 6, 8, 10 mãos para fazer a coisa acontecer, porque é uma mudança cultural. Né? Você imagina que o cara de produto agora, quando ele lança um produto, ele tem que pensar na privacidade. Né? Então, ele tem que pensar em segurança, ele tem que pensar no assunto. Então, como é que você muda a cultura? Eu tive num evento ontem, eu achei muito legal, um palestrante comentou, né, que é começar pela mudança de hábitos, né? Porque mudar a cultura leva tempo, mas você tem que começar mudando hábitos. Né? Então, muda o primeiro hábito, né? Faz com que ele tenha um hábito mais seguro, mude o comportamento diário. Isso vai fazer com que a empresa toda seja beneficiada. Mas trabalha a 4, 6 mãos, senão não dá para fazer sozinho. Não assumam tudo, CISOs. Muito obrigado, pessoal de segurança. Não queira assumir tudo. Vamos deixar um pouquinho de trabalho para o pessoal do direito também. Né? Vamos ter mais aliados. Quanto mais para tratar do tema, melhor. Ô Edson, como é que você vê essa questão aí da mudança cultural, da formação do profissional? E principalmente você estava comentando, né? Eu vejo a questão da cibersegurança que parece que tem um aspecto mais técnico, mas evidentemente o profissional não pode ter só essa característica, eu acho, dentro desse contexto que o Marcelo e a Samara estão apontando, que você tem que conhecer do negócio, entender dos riscos e até mesmo entender a parte legal, né? Como é que você vê aí com certeza, professor. As pessoas que estão se preparando para atuar nessa área? Cada vez mais você tem que ter uma visão holística do mundo dos negócios. Vou te dar um exemplo onde eu vou puxar ali, então, você falou de cibersegurança com proteção de dados e vou pôr risco. Tá? Quando a gente pergunta hoje qual que é a indústria mais atacada, mais visada com relação a ataques cibernéticos, né? Muita gente pode achar num primeiro momento que é o setor financeiro, tá? E não é. Né? E talvez tenha até um motivo. O setor financeiro, os bancos, estão há muito tempo se preparando, se protegendo, se estruturando. O setor mais atacado é o setor de saúde. Né? Aí fala, poxa, mas saúde, mas por quê? Imagina a quantidade de dados que tem sobre as pessoas,
né, dentro de um hospital, dentro de uma empresa de saúde, e o fraudador que consegue pegar esses dados para poder estruturar um ataque, uma fraude, uma tentativa de fraude, né? Ele tem ali o histórico inteiro, todas as vezes que o paciente ficou doente, quando visitou, né? E para construir toda a estratégia de engenharia social, ele tem ali um prato cheio de informação, né? Então, um vazamento no setor de saúde pode gerar uma possibilidade de diversas fraudes que vão impactar dezenas, centenas e milhares de empresas que não necessariamente são do setor de saúde. Imagina lá, você conseguiu invadir, criar toda uma fraude no setor de logística, no setor financeiro, no banco, a partir dos dados que você buscou lá. Então, cada vez mais importante, as empresas buscam isso, você precisa sim ter conhecimentos técnicos, mas é fundamental que você entenda do negócio, do seu negócio e do impacto que um problema no seu negócio pode gerar em outros setores econômicos, em outras empresas. Então, cada vez mais, sim, as empresas demandam do seu profissional, muito além do conhecimento técnico, esse conhecimento mais holístico de como funciona todo o mercado, toda a economia e aonde o seu dado, ali, a sua informação pode impactar, gerar ali outros impactos. E aí, talvez, pedindo ajuda para a doutora Samara, será que a minha empresa que teve um vazamento de dados, que foi fonte para que ocorressem dezenas, centenas de outras fraudes, pode vir a ser legalmente cobrada, né, dessas empresas que sofreram fraudes em outros locais a partir dos meus dados que foram vazados? Exato, Germano. Eu gostei muito do ponto que você trouxe do setor mais atacado, né? Porque os bancos, as financeiras, hoje altamente reguladas ali pelo Banco Central, já tem uma estrutura de segurança da informação um pouco mais preparada, né? E aí o risco migra para os terceiros, para os fornecedores, para os parceiros comerciais. Por que o setor de saúde, o setor de varejo também é um setor muito atacado? Porque nós temos tantos terceiros fornecedores conectados no setor de saúde, os hospitais, os laboratórios, as clínicas, os médicos, no varejo, os prestadores de serviço, né, de todos os pontos de conexão do varejo. E muitas vezes o cybercriminoso ele escolhe entrar pela porta que está mais fácil de entrar, a porta que está aberta, a porta que é mais frágil. Então, quando você conecta um terceiro, um parceiro na sua estrutura, ou você compartilha, troca dados com ele, você precisa sim se preocupar com a conformidade dele, porque ele pode acabar se transformando numa porta de entrada para afetar a tua estrutura, os teus dados, as tuas operações. E pensando nisso, que a lei estabeleceu que a responsabilidade por qualquer incidente, por qualquer falha de segurança que ocasione esse vazamento ou exposição indevida dos dados pessoais, a violação da lei nos termos gerais, essas empresas respondem juntas. Então, a responsabilidade é objetiva ou solidária, como a gente fala no direito, o que significa basicamente que essas empresas vão responder todas nessa cadeia, independentemente de onde o problema aconteceu. Existem pequenas exceções, e essas pequenas exceções estão baseadas naquilo que o Marcelo trouxe também, o Germano, de demonstração de boa-fé e de diligência, né? Uma possibilidade de você se resguardar e tentar não responder em conjunto por um incidente que um terceiro ocasionou, é você conseguir demonstrar que tudo que você podia ter feito para verificar a conformidade desse terceiro você fez, e que ainda assim, por própria conta e risco, esse terceiro decidiu descumprir as tuas regras de privacidade e a lei por si só, e a culpa é exclusiva dele, né? E demonstrar isso demanda um bom assessment de riscos nos terceiros, demanda uma boa preparação das evidências e documentos que são coletados dessa conformidade, para que você consiga demonstrar que se preocupou, demonstrar que foi diligente e etc. Né? E um ponto importante nesse aspecto também é que, se nós olharmos
para as decisões judiciais que já foram emitidas até hoje, né, a NPD, a autoridade, não pode ainda aplicar sanções administrativas previstas na lei só a partir de agosto, mas a lei está vigente desde setembro do ano passado. Então, todas aquelas obrigações legais são exigíveis, né? E, por causa disso, alguns titulares de dados já distribuíram ações reclamando do descumprimento dos seus direitos, e a grande maioria dessas decisões judiciais, condenando as empresas a pagar multa, a cumprir obrigações, são baseadas em compartilhamento de dados com terceiro, né? Então, nós vemos que se tem algo que as nossas autoridades estão focando nesse momento inicial, embrionário da lei, é olhar para essa relação de compartilhamento de dados com os terceiros, e, portanto, se alguém tem dúvida de por onde começar, esse é um começo. Eu acho que aí, no caso, as grandes empresas, acho que isso já aconteceu antes, talvez com questão da qualidade na cadeia de suprimentos, as grandes empresas acabam tendo quase que uma vantagem, quer dizer, elas têm que treinar auxiliar os seus menores da cadeia ali, né, nessa questão. Né? Eu lembro bastante, eu já achei um pouco mais antigo, né? Eu lembro do bug do milênio, quando aconteceu uma coisa parecida com isso, entendeu? Eu não lembro, não. Você não lembra, né? Eu não lembro. Você já comentou aí, parece um pouquinho mais novo, né? Mas, enfim, foi uma correria e um estresse que não foi exatamente nesses termos, mas a gente teve que olhar todo mundo da cadeia de fornecimento, e a integração naquela época era pífia, né? Comparado com o que a gente tem hoje, há 20 anos atrás, né? Então, assim, eu acho que isso vai ser um papel da grande empresa, do dono da cadeia, né? De ajudar e implementar isso, até porque ele está sendo cobrado por isso, né? Então, assim, eu vejo assim como uma possibilidade de apoiar a pequena empresa, né? Nesse aspecto. Então, Marcelo, você quer comentar alguma coisa? Tem uma questão aí que, muito bem colocada pela Samara e pelo Germano também, que a gente poderia resumir como risco sistêmico. Né? Você tem as empresas hiperconectadas, APIs, né, dados para lá e para cá, tem consentimento, não tem, se um terceiro causa um dano, você também pode ser corresponsável, afinal de contas, você é o responsável por aquele dano. Então, existe um risco sistêmico. E, de novo, a gente precisa tratar o risco. Né? Precisamos olhar para isso, para a cadeia de suprimento, para o supply chain, para os fornecedores, para ter certeza de que toda essa cadeia, eu concordo que, especialmente as grandes empresas, vão puxar a barra para cima. E eu já estou vendo isso acontecer, tá, professor? Empresas que começam a fazer análise de conformidade de boas práticas de segurança nos seus parceiros, e ele chega a uma conclusão dizendo o seguinte: desculpa, mas você não vai poder fornecer serviços para mim. Por quê? Porque existe um risco muito alto, ou você se adequa, ou a gente vai ter que conversar aqui os termos de serviço, porque não dá para seguir adiante. Então, justamente para diminuir esse risco sistêmico. E só para exemplificar essa questão de invadir uma empresa ou comprometer uma empresa para outra, tem um ataque que é muito conhecido, que chama BEC, Business Email Compromised. Que é assim, vamos criar um cenário aqui. Vou pegar o Germano. O Germano tem uma empresa e eu quero comprometer a empresa do Germano. Mas o Germano investe muito em segurança. Tem boas práticas, implementa tudo bonitinho, tem controles, tem teste, tem tudo. Então está difícil. Mas eu vou fazer o seguinte, eu sei que a empresa do professor César está conectada com a empresa do Germano. E a empresa do professor César está caminhando ainda. O que eu vou fazer? Vou comprometer a empresa do professor César e posso, por exemplo, usar um e-mail da empresa do professor César. Imagine um e-mail do CEO, de um executivo, pedindo para a empresa do Germano fazer uma transferência de R$1 milhão para uma conta na Suíça, para um pagamento que a gente tem que fazer a semana que vem, mas que eu estou antecipando a entrega, porque eu tive acesso ao correio eletrônico do CEO, as informações que estão ali. E esse tipo de ataque acontece, tá? É igual ao do WhatsApp, isso que você está me falando. Né? Isso, só que a diferença é que é o sequestro da conta de e-mail. Veja, o cara tem a cautela de olhar quais são os e-mails trocados, quanto tempo eles estão conversando, qual é a linguagem que se usa. Eu já vi casos onde você olhava o e-mail e falava assim, não tem como não falar que não é o CEO pedindo, mas não era. É porque você tinha todo um processo de comprometimento. E veja, o fraudador foi na empresa B para chegar na empresa A.
Então, é sistêmico. Por isso que eu falo, tem trabalho para milênios. Com certeza. Já estou ficando apavorado já. Não, tem jeito. Não, essa questão do risco sistêmico da cadeia de fornecimento é complicadíssimo, né? Então, enfim, temos lição de casa aí. Eu tenho uma pergunta de curiosidade que eu tinha comentado para vocês que ia fazer sobre as pequenas e médias empresas. A Samara, as pequenas, né? A Samara comentou um pouco. Marcelo, se você puder comentar, eu vou gastar uns 30 segundos para contar aqui uma história. Eu ajudo um pessoal que tem uma ação de caridade, de assistência. São pessoas que ajudam outras pessoas e eles têm lá, a gente faz um cadastro das famílias, não sei o que, eles estão desesperados com esse negócio. Estou com medo de ser preso. Eu falei assim, olha, eu acho que ninguém vai querer prender a gente aqui porque está dando cesta básica, mas eles estão preocupados, né? Esse eu peguei o extremo do pequeno empresa, mas a pessoa que tem uma fábrica de parafuso, qualquer coisa, não tem o conhecimento, né? E não tem recurso, não tem tempo. Eu me preocupo muito com isso. Se vocês puderem comentar um pouco sobre esse assunto, aí os três, eu queria ver uma opinião sobre isso. Eu tenho uma boa notícia. Boa notícia, esse é bom. Tá Estamos vendo muitas boas notícias. Mas eu falei que tinha jeito, tem boas notícias. O que a gente percebe é que, por exemplo, a adoção de tecnologias de nuvem é uma realidade para o pequeno, para o médio e para o grande. E quando você adota ambientes de nuvem, você é beneficiado, e eu costumo dizer que existe uma democratização da segurança. Então, veja só, o pequeno, o médio e o grande passam a ter a capacidade de implementar controles e regras de segurança que talvez no passado ele não conseguiria investir, porque ele ia ter que comprar, fazer investimento upfront. Agora ele paga no modelo de pay as you go. Então, se o negócio dele é pequeno, ele paga um valor. Se o negócio dele cresce, ele começa a pagar um pouco mais. Então, minha dica aqui é para os pequenos, né? Eu tenho um colega, o professor estava contando aqui, eu lembrei, tem um colega, mora em Jundiaí, comerciante aqui, tem um restaurante super famoso e ele usa o Instagram para fazer venda. E roubaram o Instagram dele. O cara ficou sem vender 2 semanas desesperado. Me ligou, pelo amor de Deus, o que eu faço e tal. E o cara tá me pedindo resgate. E o que eu faço? Falei, cara, olha, você tinha que ter implementado lá atrás. Lembra que a gente teve uma conversa, segundo fator de autenticação? Lembra disso? Lembra o MFA? Agora não dá mais. Agora faz para a próxima conta. Vamos ver o que dá para fazer. Entra em contato com o provedor, enfim. Então, o pequeno ele pode se beneficiar de controles que já estão disponíveis. Você usa um serviço de correio na web, na nuvem, entenda quais são os controles de segurança que estão disponíveis. O MFA, o segundo fator de autenticação, ele é tão básico e tão importante que ele diminuiu o risco de roubo de identidade em 99,9%. Zero, não é 100%? 100% não existe insegurança. Se alguém falar para vocês que tem, não conhece segurança ou está ficando louco, né? Ou as duas coisas. Então, tem mecanismos. Entenda quais são os recursos que o seu provedor entrega, que o seu provedor de serviços entrega e use isso no seu ambiente. O MFA, o acesso seguro via VPN ou acesso remoto controlado, enfim, tudo isso tem disponível. A tecnologia está muito mais na palma da mão do que estava 10, 15 anos atrás. Para mim, essa é a grande boa notícia. Então, o mercado pode amadurecer junto? Pode. Recursos existem, mas a gente precisa começar. Muito bem. Samara quer comentar alguma coisa sobre isso? Por favor. Quero sim. Eu gosto muito da visão de segurança também baseada na minimização, né, que é o contexto que a lei traz. Basicamente, antes nós coletávamos o maior número de dados possível e capitalizávamos tudo isso, né? E hoje nós temos ali o olhar da necessidade do dado, coletar o dado quando ele é necessário, quando ele é adequado para aquele tipo de oferta, prestação de serviço que você oferece. Algumas limitações trazidas pela lei. Um grande exercício de segurança pode ser olhar para os teus ativos de informação, para os teus sistemas, bases de dados, aplicações, e entender quais dados estão lá, quais de fato você precisa, né? Quantos projetos eu não passei com empresas que
descobriam bases de dados que nem sabiam que existiam na sua estrutura, porque isso fica muito dependente do conhecimento e do histórico das pessoas que passam pela gestão desses ativos de informação nas empresas, né? Então, olhar para esses ativos, conhecer os dados que existem e compreender quais são aqueles que realmente são necessários e adequados para a operação e excluir o resto, minimizar ou anonimizar, usar para fins estatísticos, pode ser uma medida de segurança barata, né, relativamente barata e rápida também. E nesse sentido do que o professor César colocou de recomendação para as pequenas empresas, né, eu sempre falo que o mais importante do que estar adequado, ou de conseguir demonstrar uma maturidade na conformidade, é ter uma boa visibilidade dos riscos e um bom plano de ação. Porque no momento de um acionamento por um titular ou por uma autoridade, né, demonstrar que você está no escuro não é sinônimo de boa-fé nem de diligência. Então, se você não tem ainda a capacidade estrutural, econômica, para se adequar, para pensar em aspectos mais amplos de conformidade, pelo menos um bom assessment de riscos e um bom planejamento pode demonstrar numa situação como essas que você não está no escuro, que você conhece o seu cenário e que preparou planos de ação que vão ser encaminhados de acordo com a sua capacidade de investimento, né? A NPD e qualquer outra autoridade leva essa estrutura, essa capacidade em consideração no momento de medir esforços. Tá? Então, a minha recomendação seria desenhar bons planos de ação, distribuir isso numa linha do tempo que seja compatível com o tamanho daquela empresa e ser diligente na visualização e no monitoramento desses riscos de privacidade. Sem dúvida. Obrigado, Samara. Edson, quer complementar alguma coisa? Quero sim. Tem uma boa notícia também, então, da percepção que a gente tem dos nossos alunos. Tá? Mas de repente quem está nos ouvindo aí da pequena empresa pode falar, Germano, eu não consigo ter eu não tenho sequer um profissional da minha empresa que cuida de TI, meu negócio é vender hambúrguer, meu negócio é vender pizza, é o restaurante, né, no meu mercado com um aplicativo lá de fidelidade para os clientes que compram no bairro ali, né, a gente tem recebido muito nos nossos cursos de formação profissional, profissionais que são empreendedores, donos de pequenas lojas e prestadores de serviços de tecnologia. Então, eu lembro quando eu comecei a trabalhar ainda com a área de TI, trabalhava numa loja que vendia computadores, e um dos serviços que a gente fornecia era instalação de redes, cabeamentos, servidores, né? Hoje, esses pequenos empresários já viram que isso não cabe mais, porque um servidor você contrata na nuvem, muito rápido, fácil e com um custo muito mais acessível de comprar o equipamento, e eles estão migrando os seus serviços para esse apoio tecnológico, o apoio de segurança para os pequenos empresários. Tá? Então, o fato de você ser pequeno, ser um microempreendedor, um pequeno empreendedor, uma pequena empresa, você não precisa necessariamente ter um profissional, uma equipe cuidando de toda essa parte legal de cibersegurança. E você também não precisa contratar uma grande empresa. Tá? Você pode olhar ali, você tem muitos hoje pequenos negócios de suporte de infraestrutura de TI que estão criando no seu portfólio produtos e serviços para esse apoio tecnológico, apoio de segurança e até mesmo a adequação necessária para o tamanho do negócio dele, as leis, né, a parte legal que a gente tem no Brasil. Lá na FIA, desde a primeira turma do curso de gestão de cibersegurança, a gente tem pelo menos lá 10% dos alunos que são proprietários desse tipo de negócio. São proprietários. Negócios que atendem proprietários ou ali sócios ou funcionários ali com uma maior responsabilidade que atendem a pequenas empresas e que estão buscando, adequando ali o que serve, o que faz sentido eu levar para o meu pequeno negócio para atender outros pequenos negócios quando a gente fala de segurança. Tá? Então, quando a gente fala de segurança, de compliance, de estar aderente à legislação, isso não serve só para médias e grandes empresas. Serve para pequenas empresas,
com o seu parceiro adequado, ali, em geral, um parceiro que atende a negócios microempreendedores e pequenas empresas, para te dar toda a segurança que você vai precisar para trabalhar ali o seu WhatsApp do seu comércio, do seu programa de fidelidade ali do seu comércio, do seu pequeno negócio, com os seus clientes, para evitar problemas da sua base ali. Pode ser uma base pequena, se comparado a esses grandes vazamentos que a gente tem visto, mas vai te dar muita dor de cabeça se ela vazar ali também. Com certeza. Para a empresa por 2 semanas, como o Marcelo comentou, né? Exato. Muito E bem. a pequena empresa é um nicho espetacular, hein? É um mercado que tem muita oportunidade, Com como o Germano certeza. falou. Né? Exatamente. É o pulmão aí o pulmão econômico aí, então tem muita oportunidade. É vasto o mercado, né? Tem que se adaptar para atender, né? Para conseguir ter a eficiência ali, né? De custo. Muito bem, a gente está chegando ao final. Eu vou fazer mais uma rodada aqui, cada um, para fazer suas considerações finais. Eu vou começar pela Samara, viu, Marcelo? E Samara, eu queria fazer uma pergunta, que agora eu fiquei curioso, né? Porque algum tempo atrás eu tinha alguns amigos que fizeram direito, né? E eu sempre, muito poucos foram para essa área do direito digital, ou seja, qualquer coisa que tivesse a ver com o digital, né? E eu sempre achei que tinha pouca atração essa área. Eu queria saber se isso está mudando, se o pessoal do direito, lá na São Francisco tem algumas disciplinas já voltadas a LGPD, voltadas a plataformas digitais, que a gente tem acompanhado, se o pessoal do direito está mudando a cabeça sobre isso. A Isabela já apareceu ali, né? Depois das suas considerações finais, e a gente passa para o Marcelo e depois para o Edson. Por favor, Samara. Sim, tem mudado tanto, que a minha percepção é de que daqui muito pouco tempo não vai haver uma disciplina de direito digital, porque a tecnologia ela vai permear tudo. Ela vai permear consumo, ela vai permear relação patrimonial, ela vai permear... a gente vai falar de Código Civil em termos de smart contracts, né? Os contratos inteligentes que tomam as suas próprias decisões ali durante a execução dele. Então, já muito famosos por causa das fechaduras eletrônicas que adotam esse padrão, as mais modernas, né? Então, é um caminho absolutamente sem volta, e é um impacto que vai ser gerado não só no direito, mas em todas as disciplinas. Então, as universidades vêm reconhecendo isso, trazendo as disciplinas de direito digital, muitas vezes como obrigatória na grade, inclusive, né? E é uma tendência sem volta, né? Hoje, um profissional do direito que não se dedica a compreender como as tecnologias funcionam, dificilmente consegue compreender qualquer caso em que ele vá atuar, né? Verdade. Então, sem dúvida, um caminho sem volta. Bacana. Obrigado, Samara, pela sua participação. Marcelo, quer fazer alguma consideração final? Eu quero primeiro agradecer novamente o professor César, o Germano e a Samara pelo convite. É sempre um prazer, a gente já teve um papo desse na versão anterior e é um prazer retornar aqui e falar com vocês, poder compartilhar e aprender junto. Legal que eu aprendo tanto falando com o Germano, com a Samara, com o professor, com todo mundo, então acho que isso é muito legal. O recado final, a área de segurança se transformou muito, tem muita oportunidade, a carreira em Y é realidade, tem muita demanda, como o Germano falou, e tem muita tecnologia, porque as empresas, toda empresa vai ser uma empresa de tecnologia. Isso é fato. Toda empresa vai ser uma empresa de tecnologia de alguma forma. Vejam os movimentos de mercado que a gente vê de empresas que a gente tem visto, empresa de varejo que vira banco, banco que vira varejo, financeira que vira... Tudo isso está ficando cada vez mais como a gente fala aqui no interior, professor, um bololô, né? Está ficando tudo junto, né? E é fato. Então, está muito nessa linha, como a Samara falou, que eu também vejo segurança não sendo como uma área, mas é uma responsabilidade de todo mundo que vai estar envolvido no negócio. Universal, né? Tá ótimo, Marcelo. Muito obrigado pela sua participação. Agradeço também a Samara. Edson? Eu vou deixar uma provocação, né? A gente tem, falando de educação, né? Onde deve começar a educação com relação à segurança da informação, à proteção dos dados?
Na minha visão, as escolas deveriam pensar em incluir isso já no seu currículo de ensino médio, ensino fundamental, né? O cidadão precisa agora, é muito comum a gente ouvir conteúdo de empreendedorismo, de educação financeira, mas as pessoas precisam aprender a cuidar da sua privacidade, precisam ter atenção aonde elas colocam os seus dados, a que empresas elas permitem seus dados. E isso é uma coisa que é cultural, é da nosso dia a dia, nossa personalidade, e que deve ser formada desde a infância lá. Então, provavelmente, um tema que espero que surja no debate aí de educação para frente é o momento de se incluir nos currículos escolares essa educação para a privacidade de dados. Para a vida digital, né? Educação para a vida digital. Exatamente. Inclusive, na Alemanha, né, que já é muito mais evoluída nesse tema, as crianças recebem educação de segurança e privacidade a partir dos 6 anos de idade, na primeira série. Então, é uma tendência, né, uma maturidade que a gente precisa ganhar nesse sentido, mas é uma tendência, Germano, com certeza. Tem um estudo, para finalizar, agora eu vou pular rapidinho, tem um estudo da Organização dos Estados Americanos que mostra um índice de maturidade de cibersegurança nos países da América Latina. Sabe qual é um dos fatores avaliado? Educação cibernética nas escolas. Tá vendo? Assim, realmente, a gente precisa tocar nesse tema no domingo com a família. É verdade. É isso aí. Muito bem. Só tenho a agradecer aqui por esse painel que foi empolgante, um assunto que todo mundo tem que conhecer, por lei agora, obrigatório, tá certo? E também para poder ter seus ativos digitais seguros nas suas empresas, né? Então, mais uma vez, eu agradeço imensamente, Marcelo, doutora Samara e o Edson, por essa conversa bacana. E eu devolvo para a Isabela a palavra. Eu que agradeço, muito rico o painel, aprendi muito aqui também mediando, mas assistindo a vocês. Muito obrigada, agradeço ao professor César, senhora Samara, professor Edson, senhor Marcelo. Nós vamos fazer agora um intervalo até às 5h15, então em 13 minutinhos retornamos com o painel Inovação em Saúde. Até lá! Poder fazer escolhas significa conquistar um dos maiores desejos da humanidade, a independência. E o Sebrae abre as portas para pessoas que escolheram a independência e transformaram sonhos em projetos de vida, que ajudam a gerar empregos, desenvolver a sua comunidade e a transmitir a cultura empreendedora no país. Um lugar onde todos têm liberdade para escolher, inclusive escolher empreender. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.